Portanto, eu queria trazer aqui a ideia do raio-x. Devemos fazer os nossos assentamentos humanos para dizer que essa questão da informalidade também tem que ser muito discutida. O que é informal? O que é formal? Eu habito um espaço. Não que eu queira promover o sentido como as cidades tendem a crescer, mas é verdade que nós, enquanto cidadãos, temos muitas demandas e ao, digamos, orientador de política pública ou gestor de espaço, em momento algum consegue atender pontualmente a necessidade de cada um dos habitantes. Logo, a questão é o seguinte: o que é que tem estado a fazer para permitir que ele mesmo se coloque a jeito e a reboque do meu interesse? Não estou aqui para avaliar, mas mesmo sobre essa apreciação, entendo que alguma coisa deve ser feita com todos e por todos. A forma como nós ocupamos com os conceitos que temos, digamos, do que deve ser uma habitação, nós sabemos que a habitação só é possível porque existem os elementos complementares. Sim, mas nessa informalidade a que se refere, que me parece que a tendência é aceitá-la um bocadinho como nos é apresentado. A habitação não vai conseguir sobreviver, aliás, é o que vemos. Entendo, mas... Né? Peço desculpas de ter interrompido assim. Mas porque nós não podemos, e aqui banalizar, porque para nós essa tal informalidade é o caos que está ali fora. E aqui eu compreendo, falou Santos, da questão, antes de entrar para o elemento de mobilidade, dos movimentos pendulares que as famílias fazem, etc. E esse movimento pendular que as famílias fazem, nos quilómetros em que fazem, deve ser informalidade. E me parece que quando tratamos da informalidade, como o referencial não é dos melhores, temos que ponderar um bocadinho mais, porque ela está conectada a outra questão que foi aqui levantada, com o aspecto cultural, a forma como vivemos o nosso espaço. Ou a casa, que tem um quintal, que tem uma árvore, e depois a forma como se conecta com a rua, isso vamos ver depois, e etc. Fica muito complicado. Como é que eu vou gerar dignidade? Como é que eu vou gerar um espaço até higienizado? Se eu acho que a estrutura da informalidade, do ponto de vista da ocupação do território, é a que nós temos ali fora. E é nesse sentido, e me parece que o exercício e o reconhecimento que as questões públicas fizeram, tentaram partir do princípio, conceber instrumentos para efeito. Pois aqui tem outra questão, que é a capacidade de efetivar esses instrumentos que foram concebidos, que eventualmente, se tivessem sido concretizados, a nossa discussão teria eventualmente um outro sentido. Está bem, mas estamos... Não me permitiu concluir a fala. Era só por causa da informalidade e como ela conecta com muitos outros elementos do nosso dia a dia. E depois Luanda torna-se um referencial do país. Eu tinha uma realidade que para mim bairro era mesmo bairro. O conceito de bairro, digamos assim, na Assunção, que vamos dizer que os nossos acadêmicos hoje dizem europeia. Não era o bairro da informalidade. É assim que eu cresci. Só que depois estou a viver no bairro, que você dá o nome do bairro no sentido pejorativo. Por quê? Porque ele não reúne as condições mínimas para ser um bairro. Virou um bairro, uma zona periférica, desorganizada, informalizada, até ao ponto de que quando surgem situações tão boas para o indivíduo que vive naquele sítio ou mais, ele não consegue fazer esse serviço chegar à casa dele. Sei lá, comprou um televisor um bocadinho... sei lá, com algumas polegadas a mais, já tem que passar no teto do vizinho. É uma infelicidade para termos que fazer no meio da rua, porque eu sou um bocadinho nesse sentido. Permita-me. Isso é praticamente, eu estava... Sim, arquiteto, permita-me que eu já tenho uma tendência para... Entenda. É o seguinte, quando eu me estava a posicionar, que temos que nos conceptualizar o que é informal, o que é formal, por ser habitante de um bairro autoproduzido, não promovido pelo Estado. E hoje, por exemplo, o Estado perceber que nós, enquanto habitantes do espaço, estávamos ávidos de determinados serviços e gradualmente vão sendo atendidos, estamos, no fundo,
a escalar por uma questão também de sobrevivência e de experiência. Deve-se, digamos, de alguns recursos, o Estado não consegue prover tudo no momento que pretende. Mas nós também, no exercício da reinvenção, temos estado a fazer a nossa parte. O que é que é? O Estado está lá para passar orientações de como devemos, pelo menos, respeitar uns aos outros. Tanto é que nas operações pontuais, às vezes sentimos, sobretudo de alteração de espaço, sentimos num minuto a presença de um agente da administração, nomeadamente um fiscal, para quem eventualmente queira transformar sem uma anuência prévia. Agora, informal, por quê? Porque não tenho a posse, não tenho o direito, e o meu direito consolidado, que é um dos direitos fundamentais, digamos, espelhados na Constituição, não é tido em conta. Quem me vai prover esse direito? Quando conquistado, devemos saber nos posicionar. A minha vida não é aquela que se espera que venha a existir, é aquela que eu vivo hoje. Claro, então a informalização, a formalização do informal não passa só por... legalização, direito consagrado, direito de superfície, o que for. O informal. O informal, no fundo, também passa a ter, na nossa realidade de espaços ou sociedades ou países desenvolvidos, se calhar, um modelo, e temos que respeitar. Agora, é preciso que nós tenhamos coragem de nos posicionarmos, ainda que existam conceitos europeus e de sociedades mais desenvolvidas, mas é a verdade, a nossa vida é esta. Sendo esta, nós temos que perceber que existem serviços, permita-me só concluir, mesmo nos tais bairros, que eu não tenho qualquer bairro, não que deva ter conotação negativa. Não, o Quilamba tem um bairro só que é promovido pelo Estado, não é? Com infraestruturas, num sentido, mas serviços onde é que é depositado os resíduos, as águas residuais. Quando trata, qual é o destino final? Nós também temos esse tipo de atuação de forma individual. O que precisamos é das infraestruturas como forma de melhorar, como diz a dignidade ou a qualidade de vida. Só que isso vai ter de passar num redesenho. Por quê? Porque com o raio-x vamos com certeza mapear os pontos desses entes territoriais de que mereçam destas infraestruturas para melhorar a qualidade de vida. Não que necessariamente tenhamos que reinventar, redesenhar outras coisas, porque a realidade é esta. Por isso, o posicionamento da informalidade é um bocadinho nessa perspectiva. Até porque, se repararmos, do ponto de vista da atuação dos agentes econômicos, nós já temos 3 escalas de atuação. Os tais oficiais formais perceberam que nós habitamos os bairros e é ali onde estão a levar, digamos, os seus serviços para próximo do cidadão, para, do ponto de vista comercial, ganharem, e nós satisfazemos também na cidade pontual. Nós internamente, por exemplo, ao trocar o que passa nos eixos principais, tem pontos característicos, mas internamente, meio em distância de 1 quilômetro, nos viramos com as motas ou outro meio qualquer. E outro, para complementar, internamente, nem sempre nos deslocamos às grandes superfícies comerciais, porque também existe esse comércio de proximidade que nos permitem viver. Isto é que é a vida real, por isso é que eu, quando começam a conotar como informal, há aqui uma carga quase que também, digamos, que me pesa, porque eu estou a viver a vida e provavelmente tenho felicidade ao viver o mesmo espaço. Não está a dizer que não estou sedento de algumas tarefas, percebam, né? A formalização de um bairro não passará só por ter lá um posto de polícia ou um outro serviço do Estado. Passará essencialmente pela garantia dos direitos fundiários do cidadão. Também, o direito à posse, os serviços e outros. Portanto, eu que construí há 5 anos, construí num terreno que adquiri, sei lá de que forma, existem N formas de adquirir terreno neste país. Eu adquiri o meu terreno, construí, está lá a casa, mas juridicamente não existe. E reproduz isso por todo o bairro. Esses entes físicos juridicamente inexistem, não é? Isto torna o bairro informal. A questão é o seguinte: onde andou o tal gestor do território para que este fenómeno ocorresse da forma como está consolidado? E eu filo com que recurso? Não caiu do céu. Eu, enquanto funcionário de qualquer ente, quer privado ou estatal, juntei os meus recursos e filo que tive o interesse de habitar. Não tenho de esperar, porque a necessidade, no fundo, em função do tempo, exige que eu transforme o território. E essa necessidade nunca corre na velocidade da implementação das políticas, infelizmente. Não é porque eu já disse, nós, se tanto, até permita-me chamar aqui a atenção, ou somos sobreviventes, ou vivemos de forma emergente.
Claro que as medidas, as políticas, eu chamo os instrumentos de políticas, neste caso, os planos estratégicos para habitação e ordenamento do território, é que devem ser elaborados com esse nível de, digamos, com base neste indicador. Porque entenderemos que, a partir do pressuposto que é necessário esses instrumentos para corrigir eventuais ou travar tal crescimento demográfico sob o risco de precarizar o serviço da administração e sobrecarregar mesmo as finanças públicas, entendo que deve ser feito como elemento corretor. Mas não temos de inventar um outro espaço para ter que formalizar o espaço que eu habito. Bem, eu estou perdido agora. Devo confessar que fiquei agora meio perdido entre a questão do Miguel e depois dessa interação entre o Rubem e o Avelino. Não, mas foi boa, porque ele emendou, e é bom para a discussão, porque é uma realidade concreta, objetiva, né? As pessoas vivem nesses espaços e é verdade que sim. A minha necessidade é urgente, eu preciso de ver algum sítio. O que existe é aquilo. Só que nós não podemos passar a ideia, porque aquilo é correto. Okay. Porque depois gera um conjunto de desafios, de entropia no território, que eu hei de viver eternamente sobre essas condições? Me parece que não. Agora, é o que eu disse. A mensagem que se tem que passar não é de que aquilo é uma forma, é um modus operandi das pessoas. Está bem? As instituições públicas não estão a ter a velocidade para acudir a esta preocupação, mas é uma preocupação que, digamos aqui, você viu, tem instrumento disso, sei lá, PDGL, chama de PDGML, começou com PDGML, agora é PDGL, né? Era um bocado nesse sentido. Antes disso, as pequenas intervenções, e mais, até os especialistas que têm estado a discutir no século. Tu quando vês a postura anterior que era toda para isso, também há essa necessidade, mas depois o Estado se impõe para que aquela forma como as pessoas vivem não se mantenha, não seja perene. Era só nesse sentido de não tentar passar essa mensagem. Naturalmente que, porque depois ela está relacionada e é um bocado nesse sentido. Com a questão que foi dita antes, falou-se de investimento em infraestrutura, nós temos ou parcelas de terra enorme e ali a infraestrutura fica cara, ou então na informalidade as parcelas, por uma questão cultural, o meu quintal tinha árvore e era de, sei lá, 60 por 30, ou 60 por 60, ou 20 por 30, e depois vem o sobrinho, vem o tio, vem aquele, e nós entendemos, pronto, esse é o nosso modus vivendi, porque o traço cultural, isso e aquilo, gerando outras questões de promiscuidade dentro da família. E a crítica, pelo menos que eu entendi, foi essa. Os nossos valores culturais não podem ser defendidos ao ponto de se tornar promíscuos em certa medida, não é? Mas, e aqui a tal questão peço desculpas porque o ponto não foi esse, estamos a distender mais do que o necessário. Espera que voltem. Espera que vocês voltem à questão inicial. Não, mas afeto Kilton. E que a tal questão da informalidade tem um peso e as iniciativas públicas não estão a conseguir superar, né, essa necessidade. Só que o cidadão pede só pelo menos bom senso, né? Eu quero um ponto de ordem. Virou já conversa de comadres, mas um ponto de ordem. O Rubem falava muito bem da questão da definição do bairro. O bairro agora é pejorativo, falas do bairro, de uma zona que não tem infraestruturas, que não tem serviços, não tem zonas públicas, não tem espaço público, não tem espaço comum. Mas não é isso. Bairro é uma unidade, tem identidade, tem memória. Unidade primária. Não é? Exatamente. É onde começa, é onde a cidade se identifica, porque é onde nós estabelecemos as primeiras relações com os vizinhos, com outras pessoas. Não é um sítio que eu quero dormir, no dia seguinte quero desaparecer, não é isso. Porque isso depois vai condicionar a nossa maneira de ver o espaço e transformá-lo, de respeitar o espaço e transformar o espaço. No final do dia,
a verdadeira informalidade reside no nosso mindset. E isso é que é mais preocupante. Porque quando o meu mindset é propenso à informalidade, e aqui depois falou-se um bocado da questão da concessão de direitos fundiários. Há um estudo do arquiteto Alan Kane, que eu acho que ele referencia, posso estar enganado na porcentagem, mas mais de 2/3 no estudo que ele fez da concessão de direitos fundiários foi feito na informalidade. Ou seja, não obedeceu os pergaminhos que a lei indica. Isto tem que nos dizer alguma coisa. Não, por isso, peço desculpas, por isso é que eu, né, quando provoquei, e o Avelino percebeu isso, provoquei um bocadinho o Avelino quando falava da informalidade, tem essa questão do antecedente das nossas discussões, mas para dizer, pronto, se eu olhar de forma seca para a questão dos princípios que estão ditados tanto pela lei, do planeamento, eu não vou conseguir dar resposta, e o que eu só lançou aqui alguns números, né? Portanto, nós temos muito, e agora que, pronto, melhorou um bocadinho a saúde, nós vivemos mais tempo, portanto esse problema agrava-se mais ainda. Entretanto, me parece que para podermos caminhar nesse conjunto de problemas que temos, e aí também gera muita oportunidade, e falou-se da questão do contexto, também a questão de beleza, aí a questão da componente cultural que é muito viva, só que é muito viva, perde-se, depois você marginaliza o indivíduo em função dessa tal questão do bairro de onde ele veio. Tá vendo? Que me parece que para os indivíduos que olham, que estudam o planeamento, entendem o território e as suas dinâmicas, eu tenho dito pelo menos, vamos respeitar os instrumentos. Eu sei que depois de um tempo, quando ganharmos aptidão, já não estaremos a falar deles tanto como se fala hoje, pelo menos falar deles para a necessidade de serem implementados, serem executados. Porque essa